Momento de conexão com a musiquinha que já é própria do nosso grupo. O oceano é o início do mundo. O oceano é o início do mundo. Toda a vida vem do mar. Toda a vida vem do mar. O oceano é o início do mundo. O oceano é o início do mundo. Toda a vida vem do mar. Toda a vida vem do mar. Uhul! Vamos lá. Pronto. Vamos nos apresentar? Uhum. Então vamos lá. Bom, eu sou Ana Cacurinha, eu sou doula, educadora perinatal, placenteira e fotógrafa de parto e mãe de 2 menininhos muito fofos. E tenho um parceiro aqui também do meu lado, me olhando. Ai, bom, eu sou a Paula Maia, eu trabalho com terapias naturais, aromaterapia, sou doula educadora perinatal e tenho um projeto também, um trabalho chamado Ginecologia Vibracional, com Ione Eggs, que trabalha muito, enfim, as questões do feminino também, com cristais, plantas e planetas, e etc. Bom, mas hoje o tema aqui a gente vai falar sobre parto, né? Vai falar sobre as fases do trabalho de parto. E espero que estejam chegando aí mamães, gestantes, tentantes, acompanhantes, família que queira dar força para mulheres que estão em busca, né, de ter um parto respeitoso. E é isso, a gente vai falar sobre as fases do trabalho de parto, lembrando assim que parto ele é um evento fisiológico, né? Então a gente está aqui também falando, né? Existe um trabalho nosso assim de falar sobre a medicalização que existe hoje, né? A medicalização da vida, a medicalização do parto, né? O parto a gente sabe que hoje o nascimento ele pode ser natural, mas cheio de intervenções, né? Então, a gente vai falar sobre as recursos, intervenções e tudo mais. Isso aí. Eu tenho esse material aqui montado para aula de fotógrafos de parto, que ele é super legal porque é bem basicão e é bem informativo. E para as mulheres é muito importante saber o que vai acontecer no corpo dela, né? Porque para ela entender qual é a melhor hora de ir para a maternidade, até que ponto ela pode ficar em casa, né? Para ela não se desesperar, porque a gente tem no nosso imaginário aquela coisa assim: estourou a bolsa, sai correndo para o hospital, pega a mala e entra no táxi, o bebê vai nascer e tal. E não é assim que as coisas acontecem, né? Às vezes a bolsa estoura antes de começarem as contrações, às vezes a bolsa só estoura no meio do trabalho de parto, e aí você vai ter outros sinais antes da bolsa estourar, né? Então, para a gente entender como que funciona de verdade, e não igual acontece na novela e no cinema, a gente precisa entender disso, né? Então, eu acho que a gente pode começar com. Não é uma fase de trabalho de parto, mas é uma coisa muito presente em muitos trabalhos de parto, muitas gestações, que são os pródromos, né? Você quer falar um pouquinho, Paulo? É também conhecido como as contrações de Braxton, né? As contrações de treinamento. E que, assim, existe aqueles pródromos ali bem perto ali, né, do trabalho de parto mesmo, que a mulher fica uma semana antes, já tendo essas contrações não regulares, porque o que caracteriza que começou o trabalho de parto é ter um ritmo, né, tá regular,
as contrações virem de tempos em tempos. Os pródromos são contrações, seu corpo se preparando, mas essas contrações não têm ritmo, elas não acontece um dia, depois acontece outro dia, acontece um horário, depois acontece outro horário. E tem mulheres que têm isso muito antes até do trabalho de parto, né? Que já começam a sentir ali as contrações uterinas, né? Esse trabalho já começa bem antes. Os pródromos, eles são um pouquinho mais intensos do que as contrações que a gente sente durante a gestação, né? Durante a gestação a gente sente a barriga ficar dura e tal, mas não sente dor, não tem ritmo e tal. Os pródromos, eles podem até ter ritmo, mas durante um período curto de tempo, né? Fica lá, contrações ritmadas de 5 em 5 minutos durante meia hora. Aí você vai tomar um banho, relaxa, deita numa cama e elas param. Ou então você começa a achar, tô em trabalho de parto, e aí a doula fala para você, descansa. E aí você deita na cama e dorme e acorda no dia seguinte e fala, ih, não aconteceu nada. Né? Então, os pródromos, eles já são um tipo de contração que anuncia que o trabalho de parto pode estar próximo. Mas existem aqueles pródromos que podem durar semanas. É raro, mas existem, né? Geralmente bebês que ainda não se posicionaram corretamente, e aí causam um pouco mais de incômodo e tudo mais. Mas os pródromos, como a Paula falou, têm essa característica. Geralmente as contrações não são ritmadas, acontece uma, dali 5 minutos acontece outra, daqui a outra meia hora acontece outra, ali daqui a 5 minutos acontece mais uma, daqui a 10 minutos fica nessa variação, né? Ou até pode ter um certo ritmo de 5 em 5 minutos durante um tempo e depois parar, né? E é chato, porque o pródromo cansa, às vezes não deixa a mulher descansar, ela fica sendo acordada por contração, e aquilo não engrena, né? As contrações podem ser dolorosas ou não, né? Uhum. Que mais? E a orientação é: fique em casa, vida normal, vai fazer suas coisinhas, vai se arrumar, vai dormir, descansar principalmente, né? Porque se o trabalho de parto engrenar, você tem que estar bem descansada. Então, a orientação Pede uma massagem para o acompanhante, um banho quente, uma água morninha, faz uns exercícios, né, de spinning babies, dá uma dançada. O último curso que eu fiz de Spinning Babies com a Maíra, porque eu já fiz 2, né? O último que eu fiz, ela falou: antigamente, quando a mulher estava em pródromo, a gente mandava tomar um banho quente. Hoje em dia, a gente manda fazer invertida. Porque a invertida é aquela coisa, né? Você reposiciona o bebê, dá uma acomodada. Se for trabalho de parto, vai engrenar. Já engrena, Se não for, vai parar ali. Acabou. É. O bebê tá, pronto, acomodei, não preciso mais contrair e fica tudo tranquilo. Então, tem esse recurso aí também, que é o exercício de spinning babies. Mas é isso, descansar, manter a rotina normal, vida que segue, pode sair, quer dizer, agora não, né? Agora fica em casa. Mas enfim, antes a gente falava, Dá uma dançada, coloca uma música, faz exatamente. um test drive da playlist do momento mais agitado. Isso, exatamente. Mas a palavra de ordem é descansa, porque pode ser que engrene a qualquer momento, né? Uhum. Bom, e aí seguindo, né? Gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, podem ir fazendo, tá? A gente de vez em quando vai olhar aqui para ver se alguém perguntou alguma coisa. Por enquanto, não. Mas vamos lá. E aí a gente entra realmente nas fases mesmo do trabalho de parto, né? E a primeira fase é a fase que a gente chama de dilatação, né? Nesse momento da dilatação acontecem várias subfases, né? Que a gente fala, que são a fase latente, a fase ativa e o expulsivo. Fazem parte da... Não, desculpe, e a transição, né? Então, é a dilatação, a... Não, a fase latente, a fase ativa e a transição. Fazem parte da primeira fase do trabalho de parto, que é a dilatação, né? Então, começando com a fase latente, é aquela fase onde já existem contrações regulares e ritmadas, né? Mas elas são ainda
curtas, né? 30 segundos, 40, 1 minuto, né? As contrações já são dolorosas, mas ainda não o suficiente para que essa mulher se desligue do lado consciente, né? Então ela ainda conversa, ela ainda ri, ela ainda brinca, né? Ela ainda está bastante presente, né? Consciente. Não é o momento ainda de ir para o hospital, é o momento de ficar em casa e aguardar mais um pouquinho, monitorar as contrações para ver a regularidade. É... E é isso. Alguma coisa para acrescentar, Paula? Eu ia falar que assim, a gente foca muito assim na dilatação, que é algo importante, né? Mas assim, é sempre bom a gente falar que existe todo um processo de preparo do colo do útero, né? O colo do útero, ele amolece, ele afina, né, o que chama de apagamento do colo do útero. Então, enquanto a mulher também está tendo as contrações, o colo do útero também está sendo preparado, né? E o útero também ser alinhado com o canal vaginal. Então, tem todo um trabalho do colo do útero acontecendo aí por trás nessa fase. E que isso também é observado, né? Assim, além da Super dilatação. importante falar isso. Que a dilatação não é o mais importante. O mais importante é se o bebê está fazendo o caminho dele, né? Se ele está descendo, se ele está se movimentando, enfim, em A direção à outra, saída. a gente falou da bolsa, outra coisa que falo, assim, é interessante falar também é o tampão mucoso, né? Ah, é verdade. Isso acontece, o tampão mucoso ele já é um indício de que o colo está sendo afetado, digamos assim, né? Pelas contrações de treinamento, pelos pródromos, né? Então já é um indício de colo sendo trabalhado, né? Mas ainda não é um indício de que você está em trabalho de parto, né? É só mesmo um sinal de que pode ser que esteja próximo. Então, o tampão mucoso é tipo um catarrinho que suja lá a calcinha ou o papel quando você vai se limpar. E que pode ser branquinho, pode ser marronzinho, pode ter traços de sangue, tudo isso é normal, né? Geralmente, quando está mais próximo do trabalho de parto, o tampão sai. Ele pode sair uma vez, 2 vezes, pode sair várias vezes. Ele se refaz. Uhum. Então, a mulher pode perder tampão várias vezes. Pode perder tampão durante o parto também. E quanto mais próximo do trabalho de parto, a tendência é sair mais sujo de sangue. Uhum. Era legal falar isso, né? Porque é um indício já de que, opa, o corpo tá trabalhando, tá funcionando e tal, alguma coisa está acontecendo, né? E tal. Então, ainda dentro da primeira fase do trabalho de parto, da dilatação, aí logo depois da fase latente vem a fase ativa. A fase ativa. Legal falar também que na fase latente, algumas mulheres já chamam a doula, né? Algumas mulheres que às vezes estão mais incomodadas ou estão mais ansiosas e tudo mais, pode ser que elas chamem a doula nessa fase para ter um apoio e tudo mais, mas o ideal seria que a mulher chamasse a doula na fase ativa já, né? Alguém falou alguma coisa aqui, desculpa, eu fui ver. A Malu perguntou: quando o tampão mucoso sai, é melhor começar a usar absorvente? Li em algum lugar que o corpo fica mais propenso à entrada de bactérias. Malu, não por isso, não para não entrar bactérias, mas às vezes para monitorar a cor, ou se está saindo muito líquido, né? Ou até para você ficar mais à vontade mesmo, você pode usar um absorvente, mas não é uma regra, não. Você pode ficar até pelada, não tem Também problema porque é muito comum as gestantes, nesse momento da perda do tampão, justamente por dúvida, quem nunca viu um tampão, né, vai tirar uma foto, fica mais fácil ali também no absorvente, aí vai mandar para a médica, vai mandar para a doula, vai mandar para a equipe de parteiras, enfim, vai mandar para quem ela for perguntar, né, isso aqui não é tampão, né, a gente olha aqui no nosso WhatsApp aqui de doula, sempre tem tem foto muito de tampão. tampão aqui. É. Ai, gente, os mais variados tampões. Dava para fazer um livro.
Bem, e aí, né, fase latente, né, que desculpa, fase Fase ativa. ativa. Na fase ativa, geralmente essa mulher já atingiu aí uns 4, 5 centímetros, que é mais ou menos o que o hospital leva em consideração para internar essa mulher, admitir ela ou não, né? As contrações elas já são ritmadas, geralmente 3 contrações em 10 minutos, e elas já duram aí mais de um minuto e meio, por aí, né? Então a mulher vai ter mais ou menos uma contração a cada 3 minutos, né? Geralmente é uma fase em que ela já está mais introspectiva. Isso não é toda mulher, tá, gente? Tem aquelas mulheres que são exceção, que vão ficar conscientes e faladeiras e risonhas até o final, e vão ter aquelas mulheres que na fase latente já vão estar bem interiorizadas, né? Mas, assim, no geral, né, o comum da gente ver é que quando chega na fase ativa, essa mulher começa a ficar mais interiorizada, fecha os olhos, respira mais profundo, precisa de um pouco mais de concentração para passar pelas contrações, né? Geralmente é o momento em que ela começa a vocalizar. As dores são mais intensas, é o momento em que a gente faz bastante uso da analgesia não farmacológica, né? Dos métodos que a doula, por exemplo, tem para oferecer Uhum. para alívio da dor. As contações são bem efetivas e bem ritmadas, a gente consegue ver a barriga ficar dura. É necessário monitoramento, então, portanto, é o momento de ir para o hospital, né? É o momento em que as enfermeiras ou o médico, né, o obstetra, precisa monitorar os batimentos cardíacos do bebê através do sonar, né, da ausculta fetal e observar essa mulher, né? Então, é o momento de ir para o hospital ou de chegar à equipe de parto domiciliar. Fala, Paulo, É, alguma coisa para acrescentar? não é interessante, só vou acrescentar assim que a gente está falando algumas outras subfases, né? Mas na cartilha da OMS, né, que tem as recomendações para uma experiência positiva, né, de parto, eles consideram 3 estágios, né? O latente, o ativo. Então, eles consideram latente a dilatação até 5 centímetros de dilatação. Depois, o ativo é de 5 até a Até dilatação total. total. E depois, eles consideram a última. O Transição. nascimento. A Acho que não. transição. O nascimento e a dectação da placenta. Na fase ativa, a gente vem à fase da transição. A fase da transição é uma fase que alguns profissionais falam, estagnou o trabalho de parto, porque muitas mulheres param de contrair nesse momento e dormem. E dormem meia hora, dorme 40 minutos. E você fala, pararam as contrações. E na verdade a gente já sabia que ela tá com dilatação total por causa do comportamento. Eu esqueci de falar da vocalização, né? Uhum. A gente fica muito ligado na vocalização da mulher durante o trabalho de parto, porque a vocalização da mulher ela diz muito sobre o estágio do trabalho de parto, né? Então, durante a fase ativa, essa mulher ela vocaliza, ela geme. Quando a gente chega na fase da transição, geralmente ela ou descansa ou ela começa já a emitir sons mais guturais, né? Então, na transição, ela já está com dilatação total, mas ela ainda não tem puxo, ainda não tem vontade de fazer força, né? É comum também ela sentir enjoo por conta da ocitocina, né, que sobe, a mulher fica num estado, né, na partolândia, ela já está totalmente fora do racional, você já fala, quer mudar de posição? E ela fala, ai, não sei, acho que eu quero, mas não sei se eu consigo, né, ela já está, Isso. assim, em outro planeta. Muito comum também na transição a mulher falar: não vou conseguir, eu quero analgesia, eu quero cesárea. É uma coisa horrível que alguns profissionais chamam de fase da covardia, de hora da covardia, porque a mulher começa a dar para trás. E é bem Nunca tinha horrível ouvido esse isso, termo. que Nunca. engraçado. Não.
É comum a gente torce muito o nariz, porque a gente fala, gente, Aham. não é covardia, porque realmente a mulher chegou no auge, né? Aquele ali é o Uhum. auge, né? É o ápice da dor, de tudo, né? E é o momento dela falar, não quero mais, acabou. Quero ir para casa. Tem mulher que levanta e fala, acabou, não quero parir hoje, quero ir para casa. O que eu falo Quero para as minhas cesárea. doulandas é para elas criarem uma senha com o marido, que É... é uma coisa real. Tipo, ó, se eu falar, sei lá, o palavrão tal, 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 sei lá, tantas vezes é porque eu quero mesmo, senão eu tô ali só. Aham. Ai, Eu falo para criar uma palavra muito esdrúxula, sabe? Tipo, igual uma BDSM, sabe? senha. Uma senha, mas que seja uma palavra super esdrúxula, tipo assim, batatinha. Bore. Sei lá, se eu tô olhando o armário aqui do André. Fralda! Tipo, grita fralda. Quando você tiver analgesia de verdade, você grita fralda. É tipo assim, né? Porque na maioria das mulheres vai falar, eu quero cesárea, eu quero. A maioria não, né? Mas muitas falam, né? Quero analgesia, quero. Chama o anestesista agora, morde, né? Esse é o momento, geralmente. Por E aí que o que que a vocês gente não estão faz? sentindo dor e eu tô sentindo dor? Uhum. E aí o que acontece? Geralmente, quando tá Ai, tudo transcorrendo bem, o bebê tá bem, o trabalho de parto tá evoluindo super bem, a gente tenta manter essa mulher focada, tenta relaxar, tenta adicionar outros elementos que vão trazer conforto, que vão trazer relaxamento para ela ir um pouquinho mais, porque a gente sabe que tá na cara do gol, né? Dali a um pouquinho ela vai começar a expulsar o bebê. Você falou, né, que a mulher sente enjoo, ela sente enjoo, às vezes até vomita mesmo, de verdade, né, nesse momento. E é. nesse momento, assim, muito difícil as mulheres falarem, assim, não é lógico que tem as exceções, mas geralmente elas estão completamente imersas na partolândia, assim. Você fala com elas e elas não respondem, ou respondem uma coisa nada a ver, sabe? Não Ou só adianta dão perguntar, aquele quer olhar assim, água? olha para uma coisa assim, e fica com aquele olhar perdidão, assim, uma Perdido, coisa, e fica lá exatamente. um tempão olhando. É o olhar do Ricardo Ebert Jones, do Memórias do Homem de Vidro. O nome do livro é Memórias do Homem de Vidro, porque a primeira vez que ele se deparou com um parto totalmente sem intervenção foi um acidente, né? Ele chegou e a mulher já estava na transição, e ela olha para ele como se estivesse olhando através dele, né? Ele fala que o olhar dela estava fixo lá na parede, ele não conseguia focar ele. Então, por isso o nome do livro é esse, né? Memórias do Homem de Vidro. É como ele se tornou um obstetra humanista. Eu acho isso fantástico, porque é realmente isso. A mulher, ela fica com um olhar vago, ela tá totalmente numa outra dimensão, né? Então, não adianta perguntar para ela, quer mudar de posição, quer beber água, quer, sabe, ir para a cama, quer ir para o chuveiro, que ela não vai responder. Às vezes, dentro da É, cabeça dela, eu tive esse momento, né? Eu tava na banqueta e eu queria muito sair da banqueta, eu queria ficar de quatro, mas eu não conseguia nem falar. Eu não conseguia verbalizar que eu queria fazer isso. Minha cabeça não alcançava que eu ia conseguir mudar de posição, então eu fiquei ali mesmo. eu já Enfim, assisti o contrário também, uma pessoa que estava de cócoras, mas em cima da maca, só que ela não queria estar ali, ela foi, tipo, induzida a estar ali, e aí ela, no meio do negócio, não tá bom aqui não, e saiu, voltou pra banqueta, assim, mas ela pegou uma energia, não sei de onde, assim, reuniu força, é, não sei de onde, e saiu igual uma onça, onzinho também, que devia estar vindo pra caramba, é, né? Bom, e é isso. Então, muitas mulheres acabam, né, que o corpo é muito sábio, gente. Então, tem muitas mulheres que realmente o corpo para de contrair, elas dormem como se estivesse recobrando as forças para expulsar o bebê, né? Parece uhum. que é aquele momento assim da montanha russa que você chega lá em cima, aí dá aquela pausa assim antes de descer. É tipo isso, né? E aí a gente entra na segunda fase do trabalho de parto, que é o expulsivo. E aí no expulsivo vem a vontade de fazer força, que muitas mulheres não sabem que elas são capazes de fazer força corretamente sozinhas. Muitas colocam lá no trabalho de parto que querem ser orientadas de como fazer força, e eu sempre falo para elas: olha,
quando alguém manda você fazer força, essa pessoa não está no seu corpo, ela não sabe o que o seu corpo está sentindo vontade de fazer, e é provável que ela mande você fazer força na hora errada. E isso aumenta muito as chances de você lá ter uma laceração grave, né? Uhum. Quando a gente respeita a força que o nosso próprio corpo faz, e ele faz, gente, é igual fazer cocô. Ninguém precisa dizer para você, vai, faz força agora. Você sente exatamente o momento em que você tem que fazer força, né? Então é exatamente a mesma coisa. Quando você respeita a força que o seu corpo faz, as chances. Oi, Beta! Que honra! É muito mais provável que você não tenha laceração ou tenha laceração muito pouca laceração, né? E é melhor, fisiologicamente melhor para o bebê, né? Fazer força fora do momento certo pode causar diminuição da frequência cardíaca do bebê, né? Pode ser que chegue menos oxigênio para o bebê. Enfim, o melhor é você confiar no seu corpo, que o seu corpo vai dizer para você o momento de fazer força. A não ser que você esteja com uma analgesia, né? E aí não esteja conseguindo sentir as contrações e tudo mais. E aí o médico vai tentar te orientar do momento certo de fazer força junto com as contrações, né? Aí, já que você falou da analgesia, eu ia falar só assim, do círculo que você entra, né? Quando você entra na analgesia, o que pode acontecer a seguir, né? Que você pode acabar precisando depois também de ocitocina, ser colocada deitada numa posição ginecológica, né, na posição de litotomia, e acabar tendo esse que a Ana falou, que é alguém conduzindo você a fazer força, que é o puxo dirigido. Justamente porque você perde um pouco da sua consciência corporal, seu corpo fica um pouco, né, adormecido, você não sente as pernas, você perde o recurso de poder estar numa posição verticalizada e contar com a gravidade, né? Sentir, né? A gente falou aqui muito da preparação para o parto, né? Numa das lives anteriores, a gente falou muito da pelve, dos ossos, de mexer, os próprios exercícios, né? De spinning babies, a fisiologia do parto. Então você perde um pouco dessa sensibilidade, perde desse recurso e entra aí nesse círculo aí. Então, não somos de forma alguma contra a analgesia, mas a gente sempre explica para as mulheres assim, os prós e os contras. E entre os contras, né, de ter esse parto aí com essa intervenção, e a gente sabe que inclusive alguns médicos fazem isso de forma protocolar, né, rotineiramente, e isso acaba fazendo que seu parto seja cheio de intervenções, né? Isso, uma coisa puxa a outra, né? Inclusive, a analgesia, ela pode sim provocar a diminuição das contrações, né? E aí a gente precisa, como você falou, precisar da ocitocina para corrigir, né? Então, é o que a gente chama de iatrogenia, né? Uma intervenção vai causando outra, que vai causando outra, que vai causando outra. E aí vem aquela cascata de intervenções que podem culminar com um parto bastante violento, né? E que Então, às vezes, desculpa, e que às vezes para algumas equipes que até fazem parto natural, mas que são super intervencionistas, isso aí já é um protocolo, já é uma rotina, é essa medicalização, né? Então, assim, isso acaba que o parto é um parto normal, vaginal, mas pelo menos o médico sabe ali, ou o médico, a equipe, enfim, sabe que ele tem um controle ali do que ele tem que fazer, né? Que eu acho controle que ilusório, né? Mas eles acham que estão no controle porque eles estão agindo, né? a gente tem relatos também, né, assim, de equipes que a mulher acabou de parir e falou assim, tá vendo? Se você tivesse aceitado antes o que a gente ofereceu, ou seja, o sorinho, que é a ocitocina, a analgesia, ficar na posição tal, ou seja, se você seguisse ali o maestro, né, conduzindo a dança do seu parto, você teria reduzido o tempo do seu parto, né? Então, assim, o que é reduzir o tempo do seu parto? O que é um parto respeitoso? O que é você estar ativa? O que é você também ter o tempo de elaborar e curtir o seu parto, né? Às vezes eu penso nisso, tem gente que fala assim, eu tive um parto super rápido.
Ok, mas e se a mulher quiser curtir o parto dela? Né? Não que ela vai querer ter um parto super longo, mas ela Mulheres que quer. pariram em 40 minutos e falaram: ai, gente, que saco, não consegui nem usar banheiro, ninguém me massageou, nem liguei minha playlist, que saco! Não foi Pois o é, parto. É, não dá tempo, né, de você assimilar. isso, é verdade. É importante falar também que eu participei também, você falou, e eu também tive a experiência, a desagradável experiência de ouvir uma médica falar para uma gestante: mas você está parindo assim porque você quer, porque você pediu, porque se fosse pela gente, a gente já tinha feito alguma coisa para te ajudar. Isso é muita É, covardia, sabe? É muita já covardia. vi isso também. Então, por conta disso, gente, toma cuidado com aquele médico que faz 90% de cesáreas e diz que vai fazer o seu parto normal, porque as chances de você ter uma experiência dessa é muito grande, né? Bom, voltando. A vocalização aqui, né, no momento do expulsivo, é aquele som gutural mesmo. A gente sente que a mulher está vocalizando, e de repente ela vai. A gente já falou, opa, expulsivo. Ó, a gente já sai correndo, aí é nesse momento, né, que em casa as parteiras começam a preparar as coisas, bota a luvinha, enfim, né, fica todo mundo mais atento. No hospital, né, também começam a entrar já com a mesa com os instrumentos, enfim, né, Entra a começa a ligar, pediatra. pediatra liga bercinho aquecido, né, enfim. É, é um momento que é muito frequente de ter sangramento, porque já é um momento em que o bebê está no canal vaginal, então já passou, está passando ali pelo colo efetivamente, então tem sangramento de colo, tem sangramento ali já presente, né? É, é muito frequente a gente ver cocô. Isso é uma coisa que a gente tem que naturalizar, é normal a gente fazer cocô durante o parto, porque o reto e o canal vaginal estão paralelos, né, lado a lado. Então, quando o bebê desce pelo canal vaginal, ele meio que espreme, né, o reto. Então, se tem qualquer coisa ali dentro, vai sair. E a gente que é da equipe, a gente olha o cocô e fala: oh, tá descendo, tá nascendo, yes! Cocô é motivo de comemoração. O cocô tá saindo, é sinal que o bebê tá descendo. Vai aparecer a qualquer momento, né? A Priscila, da coletiva de parteiras, ela foi minha professora lá no Gama. E aí eu lembro exatamente dela falando um dia na aula de o cheiro do Andrei, parto, né? você viu a mamãe fazer cocô no parto do Dante? Não, Você não viu? não, Tem certeza? Pode falar. não, Acho que foi na piscina, né? não, sério, Não, foi eu na não vi. banqueta. É, marcou muito, porque eu tenho essa questão dos cheiros, dos óleos essenciais, da aromaterapia, nós temos, né? E ela falou que o parto tem um cheiro, né? Um cheiro próprio, que é um cheiro visceral, né? Que é um cheiro misturado com esses fluidos todos, tampão, líquido amniótico, sangue, que também não é um sangue, mas sangue, né? Esses fluidos que vão saindo ali da vagina, desse colo que está sendo preparado, essa perda do tampão. E o cocô também tem a participação dele aí, como esse cheiro aí, de cheiro de parto, né? Esse É cheiro de verdade. parto. E muitas mulheres morrem de medo de fazer cocô porque a equipe tá ali, porque o marido tá ali. Gente, faz parte, sabe? Sabe aquela coisa assim, tá no inferno, abraço capeta? Eu detesto essa expressão no momento do parto, porque a gente não está no inferno, mas enfim, é isso, tá na chuva para se molhar, a gente se abraça, se joga, sabe? É isso. Eu vejo E que a sim, tem equipe vai muito. lidar com isso. Eu acho que a própria medicalização, né, do parto, esse próprio controle, né, de como que deve ser o parto, né, o que é feito protocolarmente, né, que é o enema, né, a raspagem dos pelos. Eu acho que Sim. tudo isso faz com que as mulheres achem, né, que o parto tem que ser essa coisa limpinha. Na verdade, isso tem a ver até com o nosso padrão de beleza, nosso padrão cultural, né, de depilação. Enfim, como se a gente não fizesse cocô, tá, né, os cheiros, os nossos cheiros, né. Então, assim, eu costumo também conversar bastante isso com a gestante, com a acompanhante,
né, de da mulher estar bem à vontade, porque se a mulher está com muita vergonha, isso também começa a atravancar, né, meio parto, ela tem que estar ali meio que, né, eu acho até assim, claro que a mulher escolhe como ela quer, se ela vai depilar, se ela vai, enfim, se ela vai, enfim, mas eu particularmente acho que até estar sem sutiã, isso deixa a mulher num lugar assim mais do visceral mesmo, sabe? Do natural e até do seio tá sem o sutiã. Assim, nunca parei, tá? Mas me dá a impressão, porque quando eu ando em casa sem sutiã, né? Me dá uma impressão de que você tem uma libido maior, você tá, sabe? Não tá tão aquela coisa trancafiada. E como o parto, ele também, ele pode ser um lugar, não que ele tenha que ser, mas ele também pode ser um lugar de amor e prazer, né? Com a ocitocina, com o estímulo aí das mamas, enfim. Então, assim, eu falo muito para mulheres também, assim, trabalhar esse lugar, né, da vergonha, né? Então, para não ficar Por esse isso que bloqueio falar aí. sobre isso é ótimo, né? Falar sobre isso Sim. naturaliza isso. Então, eu costumo falar muito, assim, nos meus atendimentos com as gestantes. Eu falo, sabe, gente, parto tem cocô. E tem suor, e tem vômito, às vezes tem sangue, né? E é isso aí, tem fluidos e, sabe? Se a gente que é da equipe não tem nojo, não tem, tá preparado para lidar com isso. Então, a mulher naturalizar mesmo, né? Abraçar os seus processos fisiológicos, né? É muito importante. Paula, eu vou terminar os possíveis, a gente já está ficando apertado de horário, temos mais 15 minutos. Então, cocô é o momento do círculo de fogo. Quem nunca ouviu falar no círculo de fogo é a ardência do períneo, porque o períneo está, né, se esticando para a passagem do bebê, e é o momento que o bebê nasce, né, propriamente dito. Mas o parto não acabou. Antes da gente passar para a terceira fase, vamos só responder aqui que tem duas perguntas super importantes. A primeira pergunta foi lá no momento que a gente estava falando sobre fazer força, né? Ser orientado de fazer força. Boa noite, a Ana Luísa. Boa noite. Para evitar a laceração, seria ideal ser feito o corte pelo médico? Luiz, existem fortíssimas evidências científicas de que o corte feito pelo médico prejudica a vida futura dessa mulher sexual, enfim, causa dor, tem mais chances dessa mulher ter uma infecção e não ajuda. As evidências científicas mostram que não ajuda, não diminui o tempo do expulsivo, não melhora o nascimento, né? O bebê não nasce com um score de Apgar melhor, né? Com uma vitalidade melhor. Então, ela não deveria ser feita, a episiotomia não deveria ser feita. Se esse expulsivo precisa ser abreviado, existem outros recursos que o médico pode usar para fazer isso que não precisa incluir o corte na vagina da mulher. Isso é tido como uma violência obstétrica, uma mutilação. Porque uma parte muito grande das mulheres, quando é respeitada a fisiologia, ela não chega nem a ter laceração, ou a laceração é tão pequena que não atinge musculatura, não atinge a mucosa, né? É uma coisa de pele superficial, às vezes até atinge mucosa, mas não precisa suturar. Então, é uma parte muito grande das mulheres que vai sair aí sem ponto, sem nada, e vai cicatrizar naturalmente. Agora, se o médico fizer o corte, é uma laceração de segundo grau, parte daí, né? Então, precisa suturar várias camadas, vai suturar músculo, vai suturar mucosa, vai suturar pele. Então, E várias mulheres sentem. relatam muita dor, muito incômodo, né? Às vezes o ponto pode romper, né? E aí tem que voltar para o consultório para refazer o períneo. Tem muita gente que relata. Nossas mães, avós, costumam relatar muito isso, né? Ah, eu precisei refazer o períneo, fazer períneo, né? Quem já ouviu isso? É isso, né? Bom, outra pergunta que teve aqui. Peraí que travou aqui. Ah, voltou. Teve uma outra pergunta aqui. Existe risco de contaminação por causa disso? Eu acho que foi no momento que a gente falou do cocô. As evidências científicas mostram que não. Mesmo se essa mulher estiver dentro da banheira e ela fizer cocô na banheira e a gente vem com
a peneirinha, né, e pesca o cocô e tira o cocô. Não, as evidências científicas mostram que não existe diferença na vitalidade do bebê, em índices de infecção, não existe associação do cocô com isso. Então pode ficar tranquila que nada vai acontecer. A gente tem essa ideia de que o bebê precisa estar num ambiente estéril, né? Precisa ferver a água do banho, passar a roupa. E, gente, libertem-se, não precisa de nada disso. O bebê é um ser humano e a gente está em contato com o ar não é estéril, né? Enfim, é... vida, a vida normal. A Beta falou sim, super, Aí, nem contamos esses detalhes, é verdade. Não precisa. A gente nas- fala sobre isso antes, mas depois a gente nem precisa falar, né? Nem precisa contar os detalhes. aí nasceu o bebê, nasce Nasceu o bebê, a placenta. gente entra na terceira fase do parto, que é a dequitação da placenta. Então, é importante, né? É importante a gente lembrar que nesse momento a gente ainda tem uma necessidade da atuação da ocitocina, né? E lembrando que a ocitocina ela é antagônica à adrenalina, então se essa mulher tá com a adrenalina alta, tá no estresse, tá na euforia do nascimento do bebê, às vezes a ocitocina desce, a placenta demora a nascer, né? A dequitar. Então a gente tem que manter a luz, tem que manter o silêncio, tem que manter o clima para que essa mulher continue sentindo as contrações, né? É lógico que ela vai mudar, não vai mais ser uma contração de parto, vai ser uma contração tipo uma cólica e vai expulsar o bebê, vai sentir o bebê, a placenta, vai sentir uma vontadezinha de fazer força de novo e vai expulsar a placenta, né? Aí é interessante dizer que o bebê, nesse momento, ele já está no contato pele a pele, na golden hour dele, né? Ele pode estar, né? Uma equipe respeitosa, ele vai estar ali no peito da mãe, e só dele ficar ali cheirando, dando umas lambidinhas ali no seio da mulher, isso já vai ajudar a gerar ocitocina, a mulher ali babando o bebê e tal. E a ocitocina é o hormônio que vai ajudar o útero a continuar contraindo para expulsar, né, dectar a placenta. Mas ainda Exatamente. assim, existe uma recomendação da OMS, né, da ocitocina intramuscular para a dectação da placenta, né? Não existem consequências, né, expressivas e existem muitos benefícios, né? Ela ajuda a prevenir hemorragia pós-parto, ajuda a expulsar a placenta, enfim, tem uma série de benefícios. E aí é conversado, a equipe geralmente conversa com a mulher e respeita quando ela diz, ah, não, eu quero que seja totalmente fisiológico, não quero a ocitocina intramuscular. E algumas falam, não, aceito, tudo bem, tem evidências de que é bom, né? Então eu vou aceitar. Então, geralmente é um acordo aí entre a equipe e a gestante, né? E essa mulher. É nesse momento também da dequitação da placenta, que a placenta, depois que sai, ela precisa ser examinada, né? Para ver se tá inteira, se saiu toda, né? Porque se ficou alguma parte da placenta dentro do útero da mulher, é importante que seja retirado, né? Para não causar infecção. E é também logo depois que acontece o exame do períneo para ver se teve alguma laceração, se vai precisar fazer sutura, né? E aí se procede a sutura, somente depois que sai a placenta. E aí a gente, como a Paula falou, né? Logo que o bebê nasce já começa a hora dourada, né? Então é importante que esse bebê venha direto para o colo. Em casa a gente não tem corte do cordão até que a placenta saia e o bebê vai precisar, né, sair do colo da mãe para ser, enfim, vestido, né, pesado. E aí por isso entende-se que precisa cortar o cordão. E é muito legal manter o bebê conectado pelo cordão à mãe, porque assim ninguém tira o bebê do colo da mãe, né? É mais um motivo para deixar ele lá, porque ele está conectado com ela ainda. Então, o corte do cordão ele deve ser feito em momento oportuno, que a gente chama, né? Então, precisa cortar o cordão porque o bebê vai ser levado para pesar, medir, vestir, sei lá. Essa mulher quer tomar um banho, enfim, né? No hospital a gente não vê tanto
esse corte oportuno acontecendo, porque, enfim, né, tem os protocolos do hospital muitas vezes. Mas tem benefícios da gente esperar pelo menos, tem benefício não, o ideal é que a gente espere pelo menos o cordão parar de pulsar e ficar branquinho, né, para poder ser cortado. E, claro, essa questão, né, da hora dourada, o pele a pele, ele tem vários benefícios, né? Primeiro porque o corpo da mulher e o bebê, aquele binômio, ele é uma máquina muito azeitada, né? Ela é muito perfeita, né? O corpo da mulher, ele se aquece, ele faz uma elevação da temperatura para receber o bebê e manter a temperatura do bebê, né? O bebê estar em contato com a pele, com o cheiro da mãe, com a batida do coração da mãe, com a voz da mãe, facilita ele de fazer a transição respiratória. Então, o bebê que fica em Já indo contato com a mãe, fazer o print da imagem, né, da mãe, reconhecendo, né? Porque o bebê que isso, nasce de parto fisiológico, nascendo tudo bem, ele nasce espertinho, né? Ele dá umas olhadinhas, dá umas mamadinhas ali, tipo, né? exatamente. E é muito comum também que o períneo só seja suturado, se houver a necessidade, depois da hora dourada, né? Que é para respeitar esse momento da mulher com o bebê. Então, se essa mulher não está tendo um sangramento importante, né? Que precise mexer naquilo naquele momento, a equipe costuma ir deixando para que essa mulher tenha essa primeira hora completamente sem perturbações, para ter esse estabelecimento do vínculo com o bebê, né? Teve uma pergunta aqui que eu vou adorar responder, porque é sobre placenta. A Nina perguntou: a placenta, algumas mulheres guardam para usar depois, o que vocês acham disso? Algumas dicas? Muitas dicas. Eu sou placenteira, né? Eu trabalho com medicina placentária, então eu transformo a placenta em cápsulas, em tintura para essa mulher ingerir. Eu trabalho a placenta para transformar a placenta em arte, né? Então eu faço quadro, eu faço trabalho com cordão desidratado, faço jardim placentário, faço filtro dos sonhos. Com a placenta a gente também consegue fazer cosméticos, pomadinha para ser usado na assadura do bebê, na laceração do períneo, no mamilo fissurado. A placenta ela tem diversos usos, né? Olha, não é feijão, é placenta. Eu também tenho uma no freezer. Pois Não é. é feijão, é placenta. A placenta ela tem muitos usos, né? O consumo da placenta ele pode ser feito in natura, né? Então você pegar a placenta e ingerir crua ou batida com alguma coisa, frita, tem mulher que frita, né? Faz a cebolada como se fosse uma carne mesmo, que é uma carne, né? Tem muita gente que fala, ai que nojo e tal, gente. Vocês comem carne, comem boi. Cara, vocês estão comendo boi, vocês não vão comer um negócio que veio de vocês, que é muito mais, Chocolate, né? né? Tá, dá para Também. fazer chocolate de placenta, né? Então, as cápsulas são uma forma de ingestão da placenta um pouco mais higienista, né? Um pouco menos roots, eu digo. Né? Então, o que a gente faz? A gente pega a placenta, a gente desmembra ela, porque é apenas uma parte que é usada, né? Que são os cotilédones, é aquela partezinha que fica em contato com o útero da mãe. Então, a gente separa essa parte, desidrata ela, faz um pozinho, depois ela passa por um processo de moagem e a gente encapsula, né? Transforma em cápsulas, que são as doses que essa mulher vai tomar aí uma, duas vezes por dia, de acordo com a necessidade. Então, E tem a muitas coisas placenta é um para fazer. órgão mágico, né? Porque É um órgão mágico. a mulher não tinha Ele aquilo dentro do repõe, corpo dela. Ela ele criou repõe aquilo para sais. nutrir o bebê, né? Então é muito doido. E a gente vê na natureza, né, que a maioria dos mamíferos ingere a sua placenta. E aí tem aquela teoria de que, mas eles ingerem para despistar os predadores. Não, isso já caiu por terra. Porque tem os fluidos, né? E os É, fluidos, eles cheiram muito mais do que a própria placenta, né? Então, assim, não faz o menor sentido. Ela é eu acho, ingerida porque os mamíferos sentem a necessidade realmente de repor aquilo que perdeu, né? A placenta, ela traz vitalidade, ela traz reposição de sais minerais, de hormônios, de
de um monte de uma série de coisas. Ela tem até, inclusive, um componente dentro delas que é antidepressivo. Ela previne a depressão pós-parto. É muito incrível. Vamos lembrar aqui que a gente está nesse momento de pandemia, as coisas estão acontecendo de uma forma um pouco diferenciada. Alguns hospitais não estão permitindo que as mulheres levem a placenta para casa. Mas, por via de regra, né, em momentos normais, condições normais de temperatura e pressão, é direito dessa mulher levar a placenta para casa. Existe uma lei que garante esse direito à mulher. Então, ela pode levar a placenta para poder ritualizar isso depois, né? Ela pode devolver essa placenta para a terra, fazendo um ritual de agradecimento. Eu acho isso muito legal como plantar a placenta, né? A gente fala de plantar a lua, né? No movimento aí de sagrado feminino, que é você plantar o seu sangue menstrual. E eu entendo que plantar a placenta também é um ritual de fechamento, né? De encerramento da mulher, também dizer ali para a psique dela, para a mente dela, olha, encerrei aqui, né? Isso. E mesmo quando eu faço a medicina da placenta, eu ainda devolvo para essa mulher a parte fibrosa, né? Que é a parte que a gente não utiliza para confecção das medicinas, eu devolvo congeladinho. E o sangue da placenta que eu preciso drenar, eu também colho ele e entrego num vidrinho para essa mulher fazer o plantio, como se fosse o sangue menstrual que a gente planta todo mês, né? Então, assim, nesse ritual, ela pode escrever palavras de desejos que ela quer para a vida do bebê e colocar junto na cova. Ela pode colocar flores, objetos, ela pode cantar uma música, ela pode fazer uma prece de agradecimento, pode plantar uma árvore, uma mudinha, uma plantinha em cima da placenta, o que é muito legal, porque o bebê vai ver a árvore crescer e vai falar, essa é minha árvore, né? É também uma forma de dar a essa criança um pertencimento naquele lugar, né? Que ela vive, é uma coisa bonita. Enfim, tem várias formas de ritualizar. E o carimbo da placenta, que é uma coisa incrível, né? Que é a gravura, né? A gente faz um print da placenta no papel, geralmente um papel de gramatura grande, 300 gramas por metro quadrado, por aí, 200 e pouco, para que o formato da placenta seja preservado. Porque é lindo, né? É uma árvore. É uma árvore da vida mesmo, né? Então, tem muita coisa para fazer com a placenta. E é isso. Eu acho, Paula, que a gente pode encerrar. Se despedir. Porque já são 7h33. Tá caindo já. Tá caindo. Dá tempo de tirar vamos só falar. Pode ser. Tira qualquer coisa que você bota lá no Stories. Eu tenho uma aqui. Avisa aí que a gente vai estar terça-feira que vem aqui. Faltam 30 segundos. Gente, terça-feira que vem, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário.